Nós olhamos aqui um texto ao qual o servo do Senhor, ele faz aqui uma interpretação muito linda, da qual ele era conhecedor. O apóstolo Paulo, vocês são conhecedores de que era um homem de Deus, escolhido por Deus para fazer a obra de Deus e escrever também a palavra, a Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele era também escritor. Glória a Deus. Além dele ser um missionário, um pastor, um homem, um dos maiores homens depois de Jesus, alguns teólogos dizem que era o apóstolo Paulo, porque John Wesley, ele diz que o apóstolo Paulo foi um dos homens a qual Deus usou de uma maneira toda poderosa para poder levar a palavra dele, o evangelho, a vários países. Glória a Deus. E vários lugares, aldeias. Ele não tinha medo. Ele foi em Roma e anunciou a palavra. Quando ele chega lá, você vai ver a palavra de Deus escrita nas cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo ali 16 em diante. O apóstolo Paulo disse que ele estava ali dizendo: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Então o apóstolo Paulo era um homem de Deus, ao qual Deus aqui usa ele, porque era um homem conhecedor das Escrituras e tinha intimidade com Deus. Ele interpreta esse texto de uma maneira muito linda, que ele fala como Jesus instruiu ele de uma maneira da qual todos os apóstolos ficavam olhando e admirados, porque foi um dos últimos apóstolos. Mas ele mesmo falava, o apóstolo Paulo: eu sou um dos últimos e não sou digno de servir o Senhor. Olha só a simplicidade de um homem de Deus, de um servo de Deus. E aqui ele diz aqui na sua palavra: quando tu comeres, quando tu beberes, comer o pão, beber o suco, o vinho, ele vai dizer: faça isso em memória de mim, disse o Senhor. De mim. Faça isso em memória do Senhor Jesus. Tu vai fazer isso? Tu vai fazer em memória de alguém? Não. Dos apóstolos? Não. Faça isso em memória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando você olha para a palavra de Deus e que você leva o seu pensamento, quando leva em pensar no Senhor, em memória dele, lembrar o que ele fez, você vai ver o que Jesus andou com o discípulo, ensinando, curando pessoas, sarando, expulsando demônios, enfermidade sendo curada. Quando você olha para Jesus, você vai ver o perfil dele, fazendo a obra do Pai, de Deus. Ele dizendo: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Em memória dele. Por quê? Porque se fosse na memória de um pastor, de um homem terreno, de Abraão, ele podia até se lembrar que Abraão saiu da sua casa, mas tudo apontava para Jesus. Ele disse: não, não é memória do homem, é em memória daquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ele fez tudo isso para que eu e você viesse ter a possibilidade de hoje estarmos juntos aqui. Aleluia. Porque nós olhamos aqui o testemunho do irmão
qual o outro ora servia a Deus, mas olhando como é a fraqueza do ser humano, voltou para o mundo, e o mundo, ele ama as pessoas, ele ama. E a Bíblia diz que Jesus disse: aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. A única coisa que a gente não tem é Deus na vida. Mas tudo a gente pode ter, mas o amor de Deus não tem. E quando você olha o amor, a qual ele observou que sem Deus ele não teria vitória, o que ele fez? Reconhecer novamente que aquele que podia curar ele não era um médico, mas era um médico dos médicos, que ia usar de misericórdia e ia sarar ele novamente. E o apóstolo Paulo aqui ele diz que nesse capítulo ele mostra para nós a origem da Santa Ceia, a origem dela. Você observa que o povo de Israel estava no Egito, ali com o faraó, e estavam sendo escravos ali. E quando a palavra de Deus nos diz que quando eles estavam ali, Êxodo, você vai ver ali, em Êxodo capítulo 12, você vai ver a história do povo de Israel, quando estava sendo escravo no Egito. Ele olha para aquele momento simborial, da qual o povo de Deus, quando ele sai do Egito, ele começa a fazer um altar, e o Moisés, ele olha ali e pede para que o povo viesse se preparar para uma santa ceia.